Olá, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Nesse dia, nessa finalzinho de tarde de chuva, vamos nos preparar para mais uma aula. É a nossa aula 10, está acabando, né? Nosso curso Formação 2, faltam 2 aulas apenas. E aí, vocês já conseguiram fazer as outras 2 atividades de avaliação? Tem mais uma final. Essa final vai ser um questionário que eu vou entregar na igreja para vocês preencherem e me devolver. Vou entregar no próximo domingo agora, tá? Antes da aula 12. Porque aí na aula 12 eu vou procurar vocês para vocês me entregarem as 3 avaliações, tá bom? Então vocês devem estar se perguntando por que a partir que até a aula 7 a gente estava falando sobre a liderança, né? Sobre formação de líderes. E de repente, a partir da aula 8, aula 9, deu assim uma mudada no assunto. Por quê? Na aula 8 a gente entrou num tema chamado Formados para fazer parte da família de Deus. Na aula 9, o tema foi Criados para se tornar semelhante a Cristo. E a aula de hoje é moldado para servir. Mas o que isso tem a ver com liderança, formação de liderança, de cuidado com os liderados? Tem tudo a ver. Por quê? Isso aqui nada mais é que uma revisão e uma forma da gente, além de recordar, reafirmar quais são os chamados de Jesus para a gente. A gente fazendo isso, o que a gente vai fazer? Automaticamente a gente vai transferir para os nossos liderados e na célula, tá? Então, a última aula, a gente aprendeu que a gente foi criado por Deus para ser a imagem e semelhança de Deus, e depois a gente foi forjado para ser semelhante a Cristo, né? Então, a gente já aprendeu o que a gente precisa para ser semelhante a Cristo. E hoje a gente vai dar uma retomada, porque no finalzinho da aula 9 estava falando sobre salvação. E hoje a gente vai concluir esse pedacinho sobre os 3 tempos da salvação. Na página 34 tem um quadrinho, a gente já viu na 33 que os tempos da salvação são tempo passado, presente e futuro. Aí na página 34 tem um quadrinho que fala do tempo da salvação no passado, nós fomos salvos, que é a justificação. O que é a justificação? É um ato de graça e soberania do Senhor Jesus por nós. Como é que Jesus nos justificou? Ele morreu na cruz para justificar os nossos pecados. Então, o primeiro passo, né, no passado nós fomos salvos da condenação do pecado, fomos justificados por Jesus. E é uma salvação instantânea. Então, na hora que você levanta a mão e você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, você já faz parte da salvação, da justificação em Cristo Jesus. É na hora, é instantâneo. E o tempo presente? O tempo presente a gente também já viu. Estamos sendo salvos nesse momento, agora, daqui até ali, entendeu? Estamos sendo salvos do quê? Do domínio do pecado. Nós estamos sendo libertos do domínio do pecado sobre a nossa vida agora, no tempo presente. E isso é o quê? Isso é a santificação. E é algo gradual. O que é gradual? Passo a passo, dia após dia. Lembra que eu até cantei um pedacinho de um louvor? Todo dia o pecado tenta nos dominar, mas o que a gente faz? A gente escolhe a santificação, a salvação em Cristo Jesus. E o terceiro tempo da salvação é o tempo futuro. Por quê? Porque nós seremos salvos. Seremos salvos do quê? Da presença do pecado. Aí nós teremos a glorificação. O que é a glorificação? É a glória eterna ao lado de Deus. E é de uma forma instantânea também. Assim como é instantâneo a salvação no passado, quando a gente aceita Jesus, vai ser instantânea a salvação na glorificação quando Jesus voltar para nos levar, tá bom? E além dela ser instantânea, ela ainda é eterna, a glorificação. Mas essa aula de hoje, ela vai falar mais
sobre a santificação, que é o processo que a gente está vivendo. Porque eu acredito que todos aqui nesse grupo já sejam cristãos, já tenham aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, todos aqui, eu acredito que já passaram pela justificação. Já fomos justificados da condenação do pecado. O tempo que a gente está vivendo agora é o tempo da santificação. O que é a santificação? Vai lá na página 35, bem no início, que diz assim: a santificação é um processo marcado por 3 passos. Primeiro passo, número 1, é o reconhecimento do pecado. Segundo passo, número 2, é a confissão do pecado. E o terceiro passo é o arrependimento. Isso é de uma vez só? Não, porque o processo de santificação não é gradual. Todo dia a gente não pode vir a cometer algum pecado diante de Deus. Então, a gente tem que estar sempre seguindo esses passos. Reconhecer o pecado é o quê? É se humilhar, se quebrantar. É reconhecer, fazer como Davi: pequei contra o céu e contra ti. É reconhecer o pecado. E o Espírito Santo, ele trabalha nisso aí. Ele nos convence do pecado para que a gente tenha uma nova chance de recomeçar. Tá? Então, a gente reconhece o pecado, a gente se humilha diante de Deus, a gente se quebranta. Depois, o que a gente precisa fazer? Confessar o pecado. A Bíblia fala de 2 tipos de confissão de pecado. Confessar os seus pecados a Deus, está em 1 João 1, de 1 a 9. E confessar o seu pecado ao próximo, está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então, há pecados que você precisa confessar para Deus, mas também há pecado que você precisa confessar para o próximo. Aí vem falando da importância da confissão. Ela está no poder que há nas palavras ditas. Por exemplo, Deus criou tudo que existe a partir de palavras ditas. O que Deus falou? Haja, e houve, né? Pelo haja que Deus disse, tudo foi criado. Outro exemplo, Jesus amaldiçoou uma figueira que acabou se secando através de palavras ditas. Quando um pecado é confessado, a sua culpa é perdoada e a sua maldição é cancelada. Tá lá também em 1 João de 1:9, tá bom? Então, reconheceu o pecado, se quebrantou, se humilhou diante de Deus, confesse seu pecado para Deus ou confessa para o próximo, né? E por último, não é só a gente, eu pequei, né? Me perdoa e fica só por aí. Não, precisa haver o quê? O arrependimento. O arrependimento, que é o terceiro passo, é a mudança de mente, mudança de atitude. Está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de 8 a 11. Para a gente arrepender, a gente não pode ser da boca para fora. O arrependimento quer dizer mudança. Não praticar mais aquilo que a gente praticou. Não pecar mais o pecado que a gente praticou, tá? Aí em Efésios, capítulo 4, de 22 a 24, há um passo a passo do arrependimento. Primeiro, despir-se do velho homem, quer dizer, aquilo que a gente fazia, a gente não faz mais, a gente tira aquela roupa velha que a gente tinha, a gente tira e joga fora. Aquele homem que mentia, que blasfemava, que fazia, que cometia pecado, joga fora. Então, é despir-se do velho homem. Segundo, ser renovado no modo de pensar. Da forma que eu pensava, que o velho homem pensava, não se deve pensar mais. Tem que pensar coisas novas segundo a palavra de Deus. E, por último, revestir-se do novo homem. Então, quer dizer, essa nova capa que Jesus te deu, você veste ela e se reveste por dentro e por fora do novo homem, tá? Então, para nos transformar, Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias. Então, através da palavra de Deus, Deus supre a verdade que precisamos para a gente crescer espiritualmente. Os filhos de Deus, que somos, né, os nossos irmãos,
somos o apoio, o suporte que a gente precisa para crescer, né? A gente precisa um do outro como suporte, por isso que a gente deve estar em comunhão, no templo, né? E as circunstâncias, o local, o lugar que suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Por exemplo, para eu me revestir de um novo homem, para eu ser renovado, para eu me despir do velho homem, onde é que eu preciso estar para aprender isso? Será que no bar vai fazer com que a gente... o bar vai suprir, vai ser o ambiente que a gente utiliza para suprir e pôr em prática as características de Cristo? Ou é na igreja, ou é em célula, que a gente vai aprender a ser como Cristo, tá? Então, e por último, para terminar essa parte sobre salvação, que é diária e é gradual, a gente deve aprender, a gente aprende lentamente, porque é gradual. Nós temos muito a desaprender, porque às vezes a gente carrega uma capa de costumes que não tem nada a ver com a palavra, com a Bíblia. Então a gente tem que desaprender muita coisa. Às vezes a gente aprendeu algo lá atrás que achou que era o certo e a gente vê na palavra que não é, então a gente desaprende, joga fora. Nós temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Na verdade, a gente tem que perder o medo de encarar a verdade sobre nós. Então a gente tem que fazer o autoexame e perguntar a Deus também, o Espírito Santo. Às vezes eu tenho o costume de tempo em tempo perguntar, né? O Espírito Santo me mostra onde eu estou errando para que eu venha me consertar. Então a gente tem que encarar que a gente é falho e a gente precisa nos conhecer para a gente poder mudar. Crescer é quase sempre doloroso e assustador, e é verdade. Às vezes eu vejo muito jovem falando, eu queria logo ficar maior de idade para eu sair da casa dos meus pais. Não é fácil assim. Crescer é doloroso e assustador. Depois a gente vê, né? Quando a gente é novo, a gente não vê muito, não. E por último, os hábitos levam tempo para se desenvolver. Então, assim, criar novos hábitos, novos costumes, a mudança leva tempo. Para algumas pessoas é rápida, para outras pessoas, é o que eu falei na outra aula, a gente não deve julgar. Porque cada um tem o seu tempo de amadurecimento espiritual. Tem gente que aceita Jesus hoje e já está